Para chamar minha atenção, é isso que quero dizer para nós. Eu acredito que estamos à beira de um possível ataque doméstico iminente. É algo que acredito que envolverá a infraestrutura, é algo que pode envolver a internet, coisas que querem provocar um abalo. Mas quero dizer o seguinte: acredito que tudo isso é algo pelo qual oramos e impedimos. Isso é muito importante. Eu estava assistindo a diferentes trechos de notícias, diferentes podcasters, todos esses cenários, e enquanto assistia a isso também estava lendo a palavra de Deus. E eles começaram a dizer as mesmas coisas que eu estava lendo nas Escrituras. E vou mostrar isso para você em um momento, e percebi que o Senhor estava falando comigo. E você sabe, é importante não obter suas informações apenas das notícias e de todas essas outras fontes. É importante que a gente discirna o que o Espírito de Deus está dizendo. Então eu vou falar sobre isso em um nível mais elevado em apenas um momento e também vou mostrar isso para você em breve. As profecias sobre Bill Gates que eu dei nos últimos 2 e 3 anos, sobre o julgamento que estava chegando, como ele foi pesado, testado e achado em falta, e haveria uma dificuldade com ele. Há até um momento em que eu profetizo anos atrás e nós registramos a data dessas profecias, de transmissões ao vivo ou reuniões ao vivo, e nós registramos a data delas. E o que eu quero fazer é mostrar isso para você, porque também eu dei uma palavra profética sobre quem e como isso basicamente seria rejeitado. Vou entrar nesse novo cenário que envolve o tema alienígena ou OVNI. Não estamos sozinhos no universo. Conversas, revelações que muitos acreditam que estão por vir, e há uma consciência aumentada sobre isso agora. Eu acredito que algo vai ser revelado mais cedo do que imaginamos sobre a divulgação de alienígenas ou OVNIs. Isso não é só algo profético que compartilhamos. Há cada vez mais evidências ou conversas que estão levando ao que eu chamo de divulgação definitiva. Isso pode vir direto da Casa Branca do presidente Trump, falaremos sobre isso em breve. A outra coisa que eu quero abordar hoje, que eu acho que você precisa ouvir, são as eleições de meio de mandato. As eleições de meio de mandato, agora mesmo. Estatisticamente, quando olhamos para isso, parece que estamos caminhando para uma derrota enorme, uma derrota enorme. Então isso é algo que precisamos considerar. Então eu vou começar desse jeito em um momento, vou começar a mostrar para você, vou entrar em todas essas questões internas, as coisas que estão acontecendo, vou compartilhar de uma perspectiva profética. Devemos orar ao entrarmos nisso, pois creio que vivemos um momento crucial nos Estados Unidos. Nas nações há tanta coisa acontecendo bem diante dos nossos olhos que precisamos prestar atenção ao que está acontecendo. E eu acredito que tudo isso é evitável, tudo isso, mas há um cenário muito sério que eu sinto no espírito hoje, tipo, cara, é algo realmente muito forte. Então, o que eu quero fazer é entrar nessas profecias sobre Bill Gates primeiro, mas antes disso, agradeço a cada um que é parceiro neste ministério e transmissão por fazerem parte disso, pois creio que o Senhor age enquanto nos unimos e mantemos a fé. Eu agradeço os seus comentários hoje. Estamos aqui com vocês ao vivo em tempo real. Estou olhando os seus comentários. A Ali está ao meu lado comigo e quero falar sobre isso porque é muito importante. Mas eu também quero dizer, se você está assistindo e quer se juntar à nossa família de parceiros, por favor faça isso agora mesmo acessando josephz.com. E quando você se tornar um parceiro, uma das coisas que vamos fazer é ligar para você regularmente. Queremos orar juntos, queremos permanecer firmes, porque eu acredito que os dias vão ficar cada vez mais intensos à medida que nos aproximamos até mesmo do verão, entrando no outono e todas essas questões. Muito obrigado pela parceria e por fazer isso. Queremos retribuir. Ao se tornar parceiro, ligamos e oramos por você. Essa é a nossa equipe. Quando você se torna um parceiro, nossa equipe vai ligar para você regularmente para orar com você, só para que possamos te encorajar e fortalecer uns aos outros na fé e tudo mais. Nós nunca pedimos nada para você, não vamos te solicitar nada, vamos apenas ligar para você. Então isso é muito importante agora. Eu quero entrar nisso e você faz isso acessando o josephz.com, é muito importante, obrigado. Agora vou falar sobre isso. Vou mostrar só alguns trechos. O primeiro é mais longo, no início, onde falo sobre Bill Gates e o que Deus está fazendo. Ele foi pesado, testado, aquela passagem das escrituras de Daniel, onde a escrita estava na parede, pesado, testado e achado em falta. Vi isso sobre Bill Gates há um tempo e temos uma data registrada. Neste vídeo mostro para vocês e também comento as ligações de Warren Buffett com Bill Gates. Isso realmente não resultou em muita coisa, mas compartilho isso neste vídeo. Mas há muitas coisas proféticas que aparecem neste vídeo que eu acho que vão ser poderosas.
Estamos orando sobre a parte do Warren Buffett, achamos interessante, compartilhamos as coisas e vamos orar sobre isso, seja lá o que isso signifique. Entro em anúncios públicos sobre Bill Gates de 2 anos atrás, onde fiz algumas declarações e comentei sobre essa narrativa de exposição. O que está acontecendo? Sabe, meu coração é de fé e graça pelas pessoas, mas essa é uma palavra profética que analisamos de mais de 2 anos atrás. E eu acho que isso realmente vai começar a te ajudar. Então, ore comigo enquanto compartilho isso com você e depois vou explicar por que estou compartilhando isso com você. Ao final desses trechos, Elias, colocaremos em tela cheia para todos verem, um após o outro. Pararei se necessário, mas vamos começar. Por favor, ore, discirna, use o Espírito Santo e leia a palavra de Deus. Ao ouvir isso, preste atenção ao que o Espírito pode dizer. Para onde vamos com Bill Gates, os cenários atuais na igreja, governo e mercado e o impacto disso para as nações. O Senhor nos revelou isso antecipadamente. Agora estamos vivendo e acredito que estamos chegando à plenitude desses cenários. Por favor, ore enquanto assiste e vamos exibir agora em tela cheia. Elias, mostre para todos e vamos começar. Eu vi portões. E eu vi todas as coisas com as quais ele acha que está se safando, e como ele foi orientado, e como ele está fazendo as coisas. E eu vi uma linha traçada a partir dele até Warren Buffett. No meio do caminho, comecei a notar a Berkshire e tudo que era atraído por ela. E então comecei a ver Gates, e comecei a ver muitos deles ao redor de Gates, que se voltariam contra ele, seja em particular ou publicamente, mas algo está prestes a mudar para esse homem agora. Eu profetizei isso sobre a Disney há cerca de 2 anos, e levou 1 ano para isso acontecer. Mas eu sinto isso com urgência, estou dizendo isso agora. Vai começar a acontecer, você vai ver uma espécie de semeadura e colheita de traição que será colhida por essas pessoas. Está vindo uma mudança com Buffett, está vindo uma mudança com Gates, está vindo uma mudança com essas pessoas. Algo está acontecendo no espírito que já foi decretado, e isso vai se manifestar no natural. Agora, estou vendo isso também, eu vi uma linha como uma linha invisível traçada de Gates até Buffett e para outros. Pois a semente da traição foi plantada e não houve arrependimento. Agora uma colheita se aproxima para quem prejudica inocentes em benefício próprio. O Fórum Econômico Mundial, as elites, os influenciadores globais, os artistas, junto com tantos que trocaram seus valores para obter ganhos pessoais e adquirir controle político. Esses manipuladores das sombras e alianças perversas entrarão em um tempo de grande agitação. Vozes e rostos familiares serão colocados sob escrutínio e expostos. Ministros que celebram e têm celebrado as atividades ímpias e as fraquezas na igreja, eles próprios ficarão cegos e mendigando pela palavra do Senhor. Eles se tornarão como Sansão, cegos e mendigando pela palavra do Senhor. Eu vi um tempo em que muitas elites e indivíduos e muitas pessoas que se sentem tão arrogantes e tão superiores. Eu vi um tempo em que eles estavam se parabenizando e comemorando uns com os outros. E então, de repente, confusão começou a girar no meio deles, informação e mais informação, e chantagem e traição e venda da alma, e uma controvérsia inevitável vai crescer, e eles e suas torres começarão a tremer. A perda total do poder, com o medo profundo que eles começam a enfrentar, estará diante deles, eles temerão a perda completa do seu poder. E isso está começando a surgir no horizonte e sendo visto agora mesmo. Estou colocando as minhas próprias palavras nesse fórum econômico. Estou trazendo o meu espírito para esse local, pois olhei para ele e o achei carente. E eles dirão: Gates, Gates, o Sr. Gates caiu.
Fórum Cômico com Klaus e todos os pervertidos por lá, toda aquela bagunça que está acontecendo, onde eles tentam levar a sociedade direto para o fundo do poço. Vai haver um dia de julgamento para Gates, vai haver um dia de julgamento para o UF e vai haver um afastamento total da OMS. E Deus está trazendo força para o corpo de Cristo. Isso está chegando para Bill Gates. Ouvi as palavras do Senhor há um tempo. Você foi pesado, testado, equilibrado e achado em falta em várias farsas técnicas. Ok, então quando vemos esses cenários acontecendo, sabe, conhecemos em parte, profetizamos em parte. Acredito que o Senhor dava janelas de arrependimento, períodos de tempo. Agora entendo que é um processo com várias questões recentes da lista de Epstein envolvendo Gates. Se afastar da OMS é algo que declaramos profeticamente há algum tempo. Você sabe, você faz essas coisas ao vivo e há nuances nisso. Tem coisas envolvidas, então eu peço que você discirna essas coisas. Peço que você passe por isso. Que você use o Espírito Santo e ore sobre o que o Senhor lhe diz. Se você tiver uma compreensão reveladora do que compartilhei ou do que o Senhor está falando, compartilhe conosco. Estamos abertos a ouvir o que Deus diz pelo corpo de Cristo. Eu não acredito que sou o único que ouve Deus e que sou a autoridade final sobre qualquer uma dessas coisas, mas compartilho com você o melhor que posso. Mas essas são coisas que sinto que é muito importante liberar agora. Porque tem acontecido uma tendência onde tem havido um afastamento do véu. Tudo isso começou nos últimos 2 anos e acredito que antes disso o Senhor já nos mostrava que essas coisas viriam. Então, várias das coisas que vocês me ouviram profetizar nos últimos anos têm sido sobre toda essa divulgação de OVNIs e todas essas coisas. Mas eu vou entrar nesse assunto em um momento. Mas antes disso, eu quero explicar o motivo pelo qual compartilhei esses trechos do Gates e depois quero ir para o quadro branco. Porque eu acredito que agora estamos em um ponto de virada crucial para as eleições de meio de mandato. O que está por vir, mas há uma escuridão tentando se manifestar que eu acredito que pode ser usada por Deus para mudar a narrativa. E deixe-me mostrar porque eu estava lendo em Êxodo, no capítulo 32 de Êxodo, capítulo 32 de Êxodo, e eu vou apenas resumir para você, não vou entrar muito a fundo, mas vou te dar esse resumo. Está falando sobre o bezerro de ouro e o que estava acontecendo com os filhos de Israel na época e durante essa narrativa do bezerro de ouro. Moisés sobe a montanha, claro, durante esse tempo ele demorou para descer, o que é algo meio típico de coisas proféticas. E como o tempo disso, você sabe, frustra as pessoas, então elas ficam inquietas e começam a fazer coisas. Então o povo fez um bezerro de ouro e Moisés desceu e reconheceu o que eles tinham feito. E nós conhecemos a narrativa. Foi realmente ruim. Mas então o Senhor começou a falar com eles e disse que iria derramar sua ira, e acho que é por volta do versículo 10. Moisés começa a falar, mas eu vi isso, versículo 9, eu vi este povo em Êxodo 32, e de fato é um povo de dura cerviz. Versículo 10, agora, portanto, deixa-me só. Deus diz, deixarei minha ira consumir esse povo, e farei de você, Moisés, uma grande nação. Ele propõe acabar com eles e recomeçar a partir de você. Vamos acabar com esses rebeldes e pagãos, certo? E Moisés começou a interceder e voltou dizendo, Senhor, não, lembra-te de Abraão, lembra-te de Isaac, lembra-te de Israel. E ele começa a falar desse jeito. O Senhor dizia que queria derramar sua ira sobre o ocorrido, mas Moisés seguia intervindo. Então, deixa eu te dizer isso. Eu continuei vendo a palavra ira, 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 em Êxodo capítulo 32. Vejo essa palavra ira. E é interessante, tinha um vídeo que estava circulando, na verdade era Alex Jones que tinha esse vídeo e ele estava com um convidado e eles estavam falando sobre as condições inseguras do que poderia acontecer com algumas das nossas áreas de infraestrutura e o que está acontecendo na cultura agora. E o fato de que há algo em torno de 2 milhões de adversários estrangeiros em solo americano, principalmente da China, preparando-se para atacar áreas de infraestrutura que afetariam a internet e outros setores. Isso realmente se alinha com algo que eu vi ao longo dos anos chamado Decápolis, onde esses protestos se transformariam em tumultos, ou eles serviriam de disfarce para trazer adversários estrangeiros para ir além de simples protestos. E eles começariam a agir em diferentes áreas.
E então, agora, alguns dos relatos alegados são de que há forças militarizadas começando a proteger áreas de dados sensíveis, áreas de pontos de internet ou simplesmente lugares onde há fontes. Até mesmo, acho que estão dizendo que até a Tesla, a SpaceX e todas essas coisas, ou a Starlink, tudo isso está sendo protegido por forças. Muitas pessoas estão dizendo isso, especialmente naquela transmissão. Enquanto eu observava, eles comentaram sobre o assunto, por isso estou abordando isso. E não quero me aprofundar nesses caminhos, nesse processo profético, mas estou lendo Êxodo 32. Enquanto isso estava passando para o meu lado hoje de manhã cedo, e eles continuavam falando sobre o filme A Ira de Khan nesse trecho, né, o que é hilário, um filme de jornada nas estrelas. E enquanto eles diziam isso, eu estava lendo, enquanto eles falavam essas palavras. Eu estava lendo as palavras ira de Deus na Bíblia, ouvindo essa palavra e lendo ao mesmo tempo. E eu pensei, ok, então é sobre isso, né? O Senhor disse, preste atenção, isso me levou ao que oro agora. E sim, dizem que são agitadores pagos. Tudo isso sim é um mecanismo que é provocado por essas elites perversas nas nações, então deixe-me entrar no que estou realmente vendo e para onde estou indo com isso. Agora, vemos o bem e o mal se levantando ao mesmo tempo. Sou grato que Gates e muitas dessas outras pessoas estão sendo expostas simultaneamente. No entanto, ainda há mais por vir. Mas isso é algo muito... Ouça-me. Este é um momento muito perigoso em nossa nação agora. Por quê? Porque é um momento perigoso. É um momento perigoso porque eles estão realmente batendo forte nesses membros do Estado Profundo, estão batendo forte nessa agenda globalista da elite, por esses que eu chamo de máfia dos perversos lagartos, né, senhores supremos e pervertidos. Eles estão batendo neles, batendo neles. E eu acredito que há dois grupos de pessoas que vão ser muito perigosos em nosso território nacional, domesticamente. Isso é o Islã e os chineses, ok, quero dizer nacionalistas chineses que são enviados para cá. Não estou falando das pessoas boas que estão em nossa nação, que são cidadãos que obedecem à lei. Estou falando por causa dos protestos, por causa do cenário da fronteira, por causa do que está acontecendo. Acredito que há dois tipos de pessoas que tentarão atacar e danificar nossa infraestrutura, começando pela internet. Quero abordar muitos pontos sobre isso. Também, em relação às erupções solares, todas essas coisas que eu profetizei há alguns anos, eu acredito que eles vão continuar dizendo. A narrativa das erupções solares vai dizer que vai acabar com a energia, vai acabar com o serviço de celular, tudo isso agora, mas eu tenho uma grande esperança para você nisso. Não estou tentando ser sensacionalista, chocante ou trazer linguagem profética confusa, nem apresentar algo sem esperança, redenção ou que não te aproxime do Senhor Jesus Cristo. Então, por favor, me ouça quando estou compartilhando essas coisas. De forma alguma estou tentando te impressionar ou dizer, olha, ai meu Deus, o céu está caindo, a unção da galinha Little, né? Isso é besteira. Então, o que precisamos fazer é continuar orando. Eu acredito que o Senhor está abrindo um caminho através de tudo isso. Mas como um sentinela, quando você ouve o alarme, quando você ouve essas coisas, precisamos pelo menos olhar para isso. Por quê? Davi olhou para Golias, mas manteve o foco em Deus. Quando Golias se aproximou, Davi só o encarou rapidamente, mantendo olhos e coração em Deus. Mantemos nosso coração na promessa da aliança, por isso você quer gritar, indo para o vermelho pago integralmente. Eu acredito que vai haver uma reviravolta na tempestade, acredito que vai haver ajuda e justiça vindo do céu para a terra. Preciso dizer que há pontos alarmantes que vou tratar agora, mas também falaremos sobre esperança. Ok, então eu não estou tentando te chocar, não estou tentando te dar alguma coisa profética, maluca, só para ganhar cliques e visualizações. Esse não é o meu propósito. E se você me conhece, sabe que estou simplesmente dizendo isso para você porque quero que você realmente comece a orar comigo. Estou muito preocupado com a América, pois algo urgente está por vir. Mas maior é aquele em nós do que quem está no mundo. Podemos superar isso. E o Senhor vai abrir um caminho no meio de tudo isso. Então, graças a Deus, deixa eu ir até o quadro e vou começar a esboçar isso um pouco. Do jeito que estou vendo no meu coração, no espírito, e orem por mim enquanto faço isso para que possamos obter clareza juntos. E então vou voltar e conversar com vocês sobre as atualizações recentes, sobre OVNIs e revelações de alienígenas. E algumas das coisas que eu acredito que estão prestes a realmente acontecer, até mesmo no meio do ano, se não no primeiro ou segundo trimestre, diretamente da Casa Branca. Beleza, então vamos entrar nisso agora, vamos assistir ou vamos dar uma olhada nisso, certo?
Ao analisar isso, acredito que o grande tema atual são as eleições de meio de mandato. Gene Bailey teve lance no Flashpoint ontem. Eu gosto de chamá-lo de Tio Lance. Um dos maiores comentaristas do jornalismo profético é Lance Wall agora, e ele está entrando em todas essas informações. E estatisticamente, estamos olhando para um enorme derrota nas eleições de meio de mandato. Se tudo permanecer igual agora, é assim que as coisas estão se encaminhando, porque não há urgência. Por outro lado, quando você vê esses protestos, vê o que está acontecendo, eles estão se unindo através do protesto e até mesmo politicamente. E uma variedade de outras áreas. Isso é muito preocupante para as eleições de meio de mandato agora. Se perdermos isso, é o fim? Não, não é o fim. Mas começaremos a ver a narrativa do impeachment tudo de novo. Vai ser, sabe, uma versão 2.0, tudo, sabe, apenas guerra jurídica. Ok, é isso que vai acontecer. E não vai ser só contra o governo atual, vai ser contra apenas os conservadores crentes. Tudo isso, ok, então tem tudo isso. Mas deixe-me ir além dessa realidade óbvia e vamos entrar em algumas outras questões que estão acontecendo. Agora, estatisticamente, ele está parecendo uma derrota. Uma das coisas que estou vendo agora e pela qual tenho orado bastante é quando olho para os Estados Unidos. Isso simplesmente veio, cara, nem pensei nisso hoje de manhã. Isso ficou muito forte, comecei a ver as palavras ira, ira. Agora, eu acho que a ira de Deus está vindo sobre a América. Não, eu não acho que isso seja algo simbólico que eu vi em Êxodo 32. Ok, agora quando eu estava olhando para isso e ouvi as palavras ira de Cã e todas essas coisas, só por causa daquele podcast eu comecei a perceber que existem duas narrativas. Eu acredito que vai haver uma doméstica tentativa, não só contra o presidente. Eu estou orando pela vida dele. E há muitas pessoas profetizando todas essas coisas. Sabe que ele poderia ser tirado. Tudo isso eu repreendo, eu me oponho a isso em nome de Jesus. Mas uma tentativa doméstica contra a nossa infraestrutura. Ok, o que eu quero dizer com isso? Eu acredito que isso tem a ver com vender internet, energia, e se isso não funcionar como um ataque hacker ao nosso sistema financeiro. Ok, tem esse tipo de coisa. E isso tem a ver com. Ok, acredito que são esses, por falta de palavra melhor. Muitas pessoas boas estão envolvidas, cidadãos que seguem a lei. É isso. Então, não estou menosprezando nenhuma pessoa, grupo, só estou dizendo que existe uma agenda dos grandes poderes que estão aqui. Isso é como a dupla macabra, ok, entrando nos Estados Unidos, e é isso que está acontecendo. Vai haver algo envolvendo infraestrutura e começa com os protestos, enquanto estamos falando sobre a narrativa dos protestos. E eu acredito que isso está ligado a isso, que vai ter ligação com um ataque à infraestrutura. Ok, então há figuras militarizadas que estão começando a ficar em diferentes lugares das nossas áreas, onde você vê serviço de celular, internet, energia, e isso sempre me preocupa em relação à rede elétrica. Agora, isso nem entra no fato de que eles podem dizer erupção solar, erupção solar, erupção solar e lançar um EMP. Ok, isso é outra coisa totalmente diferente que vamos abordar conforme continuamos. Mas isso é algo que acho muito alarmante e muito sério. Quando vejo isso no meu espírito hoje, estou vivendo. O ataque à infraestrutura pode ser assim. É o que acredito que pode ocorrer aqui. Quando estamos falando sobre este ano,
Sabe, com o profético você sempre vê as coisas como se fosse agora, agora mesmo, mas pode ser ao longo desta próxima parte do ano. Vou dizer assim, este é o primeiro e o segundo trimestre. Eu acredito que o que está sendo coordenado é um potencial, e eu digo potencial. E, novamente, isso envolve vendas, internet, energia, rede elétrica, finanças, tudo isso. E quase como se houvesse pessoas em campo que iriam diretamente para alguns desses locais. Acredito nisso. Ao ver as palavras agora, vou reunir tudo para você. Quando vi ira, ira, ira em Êxodo 32, a ira estava prestes a ser derramada e Deus ia derramar a ira. Não estou dizendo que Deus está derramando ira sobre a América. Esse não é meu propósito, isso é linguagem profética. Ao ler isso, percebi que um julgamento puro contra o povo, cheio de ira, estava prestes a acontecer e eles iam passar por algo horrível. E quando vi isso, percebi que está prestes a haver, na forma de ataque, uma forma de ira. Ira, ira. Mas na narrativa bíblica de Êxodo 32, ela queria vir. Mas então Moisés interveio. Certo, ele interveio, e ele interveio fazendo pedidos e súplicas e lembrando ao Senhor de Abraão, Isaque e Jacó. Como ele interveio? Com promessa de aliança. E é assim que temos que começar a orar. Senhor, nós temos uma aliança contigo. Assim como Davi disse sobre Golias: quem é esse filisteu incircunciso? Ele tinha uma promessa de aliança e enfrentou isso. Então eu creio nisso, e aqui está a palavra pela qual estou crendo agora para as eleições de meio de mandato. Então, se estamos aqui, é mais ou menos aqui que as eleições de meio de mandato vão acontecer lá na frente, se chegarmos até as eleições de meio de mandato. Pelo que tudo indica, pela observação, parece que vamos ter uma derrota. Derrota nas eleições de meio de mandato. Agora, o que eu vejo com isso é que, se isso aumentar, está prestes a haver uma forma de ira impiedosa, ira, por todas essas tentativas domésticas que eu acredito que estão tentando se materializar. Eu acredito que, mesmo que haja um evento, Cisne Negro, Operação de Bandeira Falsa, e mesmo que isso escape do controle, ou ganhe algum impulso, ou chegue a algum lugar, eu acredito que o que vai acontecer é que, mesmo que seja capturado ou pego, tipo, e Deus me livre, seja algo na escala do 11 de setembro, um evento. Se for impedido, se for interrompido e entendido que foi interrompido, mesmo que parte disso tenha começado a se desenrolar e tenha começado a ficar muito difícil e desafiador, se isso for interrompido quando essas coisas acontecerem, acredito que isso pode virar o que estava indo mal e pode virar para o bem. Em outras palavras, isso mudaria tudo e traria luz para fora da escuridão, começaria a virar a maré, começaria a mudar o que estava indo em direção ao mal e transformaria isso para o bem, e isso é realmente o que poderia acontecer. Então, justamente aquilo que a escuridão traria para o mal pode ser exatamente o que vai acordar as pessoas mais uma vez e transformar uma derrota em vitória. Agora, nós realmente precisamos orar, porque no natural e do jeito que as coisas estão indo, isso está começando a parecer uma grande derrota para as eleições de meio de mandato. Mas precisamos orar, precisamos interceder e buscar um avanço. Certo, agora, uma das coisas que também vai acontecer, algumas pessoas estão acreditando, e através de relatos e tudo mais, e eu também tive cenários recentes de entendimento sobre algumas dessas coisas, porque nós já profetizamos isso há algum tempo, vai haver essa divulgação de OVNIs.
Não como vimos antes, vai ser um anúncio real. Agora, já ouvimos isso antes. Isso não significa que vai acontecer exatamente no período que todo mundo está dizendo, mas isso pode acontecer entre agora e julho. Agora, se isso começar a acontecer, onde a Casa Branca, ou o presidente, ou alguém com autoridade se levantar e disser: nós não estamos sozinhos no universo, isso vai causar uma confusão enorme, uma grande bandeira falsa. Tudo isso, mesmo que eles tenham evidências verificáveis, evidências empíricas e denunciantes, e pessoas que vão dizer: sim, eu vivi isso, eu vi entidades não humanas, eu sou uma testemunha ocular, e eles começam a trazer provas. Mesmo com as provas científicas e empíricas, ainda haverá o fato de que muito disso é um mecanismo de absoluta falsidade. Em resumo, qual a real origem do que as pessoas provam ser real? Eles podem ter provas, pode ser empírico, pode ser uma prova física e algo inegável para as pessoas de mente natural, mas você precisa perceber a origem de tudo isso. A origem, deixa eu só dizer isso aqui, só colocar aqui para gente. A origem de alienígena, OVNI subaquático, o APS bases, seja lá o que eles trouxerem, é absolutamente. Se não for tecnologia, o que muita coisa pode ser, número um, pode ser apenas tecnologia, tecnologia avançada, onde as pessoas confundem o que estão vendo, isso é só tecnologia de outro nível voando por aí. Número dois, pode ser uma operação de bandeira falsa, como um projeto Bluebeam, como uma projeção de IA que você só vê nas redes sociais. Ou número três, as coisas reais têm uma origem. Ok, tem uma origem de anjo caído. Tecnologia. Tecnologia de anjo caído que está sendo propositalmente dada, sendo dada ao homem, ok? Então você vai ouvir cada vez mais sobre reversão, engenharia reversa, gravidade. Mas tudo isso é para criar simpatia por isso. Engano dos tempos finais, certo? Um engano dos tempos finais. Alguns dizem que são demônios, talvez sejam ou não, mas essa é a questão. Seja tecnologia, operação de bandeira falsa ou coisas realmente sobrenaturais que as pessoas estão vendo no céu, que são empíricas, comprováveis e mensuráveis, incluindo a descoberta de corpos e entidades e tudo isso você tem que lembrar. Isso provavelmente vem do livro de Enoque e do Anjo Caído, com tecnologia em engenharia reversa e habilidades antigravitacionais que vemos agora. Vou entrar um pouco mais nesse assunto, então precisamos nos preparar para isso. Deixe-me mostrar alguns clipes que surgiram recentemente onde as pessoas estão falando sobre esse cenário. Então vamos dar uma olhada nisso agora. Temos esse clipe. Elias, estão falando com um senador. Agora vou falar sobre a esperança nisso. Ok, não quero te assustar ou entrar nessa loucura, mas você vai ouvir muito sobre isso. Melhor falarmos logo. Vamos olhar o corte 3 aqui e ver o que ele está perguntando nessa imagem. Assista. Especulou sobre 5 ou 6 bases de entidades não humanas. De onde você tirou esse número? De alguns oficiais da Marinha que de fato aceitaram isso? Jimmy, sempre lembro do que esse cara disse porque você já esteve no meu escritório. Você pode entrar por uma porta e sair pela outra se quiser, mas ninguém faz isso. Ele simplesmente pegou a saída que apareceu, ele escolheu sair pela outra porta para poder meio que se afastar dos outros. E a última coisa que ele disse foi que ele olhou para mim e falou: Tim, eles são reais, e eu nunca vou esquecer disso. E isso me levou a acreditar que ele tinha mais informações.
E, claro, as paredes têm ouvidos, como você sabe, e é por isso que muita gente quer falar comigo na rua. Ou vem até minha casa aqui no Tennessee, aqui na fazenda, e falam comigo sobre essas coisas que você especulou. Ok, vamos assistir o próximo. Ele está falando disso. Vamos ver o próximo. E quando você mencionou naquele depoimento sobre recuperar os pilotos ou restos não humanos, isso é algo que você viu em relação à inteligência com seus próprios olhos. Sim. Assim, considero que ele seria uma testemunha direta. Essa consciência biológica que pilotou as naves não precisa aparecer exatamente conosco nas fotos em que aparecem. Sim, havia... Incapacidade oficial, acesso aos briefings. Ele não disse que apenas os leu, eles também eram visuais, e isso sempre foi meio que insinuado. Se analisar o que David Grush disse, você está certo. Ele foi testemunha ocular porque, em função oficial, viu seres alienígenas. E essas são as palavras que você sabe o nosso governo usaria. Um novo episódio de Web. Certo? Então, meu amigo Eliá Marzulli, ele é, na minha opinião, o principal especialista nessas áreas. Quando Eliá fala disso como fato, Eliá Marzulli foi quem realmente foi a principal pessoa que começou o que eles chamam de programas de alienígenas do passado. Tudo isso e todos esses canais o queriam. Mas quando ele começou a falar de Jesus e dizer, isso não é uma civilização antiga de alienígenas que semearam nossa terra e tudo isso. Quando Eliá mencionou isso, eles mudaram de assunto para manter a narrativa extraterrestre. Ele estava tentando ir para a narrativa dos anjos caídos, que é a realidade disso agora, deixa eu te explicar. Uma vez que passamos da tecnologia, tiramos isso do caminho. Se não são só drones no céu ou coisas que não entendemos, e tiramos isso da lista do que as pessoas veem, fica a questão. Seria apenas uma enganação do governo? Eles estão apenas projetando e tentando mecanizar isso contra as pessoas? O que eles realmente observam? Chegamos ao terceiro ponto após descartar os dois primeiros. Afinal, qual é a realidade quando dizem, ok, estamos vendo algo? E agora já vimos biológicos, já vimos entidades não humanas. Agora temos provas. Acredito que eles poderiam trazer algo assim e se comunicar. Acho que isso realmente vai acontecer e será um dos maiores dias finais. Engano. E deixe-me lembrar você da natureza do diabo nisso. Ok, isso é realmente importante, muito importante. Você precisa entender isso. Você tem que colocar isso no seu coração. Porque o que eles vão revelar eventualmente vai ser tão chocante e tão impactante. Com evidências irrefutáveis de que existem alienígenas com corpos e tudo mais. E isso vai começar a fazer as pessoas questionarem as origens da sua fé, tipo, será que somos os únicos aqui? Será que somos realmente especiais? O que é isso? Deus, obviamente, criou outras criaturas em outros lugares. Mas aqui está o que eu quero dizer para você. E você precisa ouvir isso agora, precisa me ouvir agora, porque é um engano dos últimos dias. Mas vai vir com provas reais. Mas só porque é natural, físico, tangível, evidência empírica, não significa que a narrativa está correta. Então me ouça agora, eu quero que você leia comigo 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11. E vamos começar, vamos pegar um embalo. Onde o apóstolo Paulo, no versículo 13, está falando sobre 2 Coríntios 11 e versículo 13. Ele começa a falar sobre falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando tudo isso, certo? Então ele está lidando com vozes falsas no corpo de Cristo. Então ele muda o foco e faz uma declaração poderosa. Preste atenção, pois envolve anjos, veja só. Então diz assim, aqui está Paulo, o apóstolo, falando sobre várias coisas. Ele fala das falsidades e enganos na igreja e de como as pessoas enganam. Veja o versículo 13. Pois tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando ou metamorfoseando sua aparência e suas atividades como se fossem. Eles se transformam em apóstolos de Cristo, ou seja, não são apóstolos de verdade, mas se transformam para parecer apóstolos verdadeiros e tirar vantagem das pessoas. Mas veja isso, versículo 14. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Agora, eu escrevo sobre isso extensivamente no meu livro Desmistificando o Profético. Eu escrevo sobre isso, aprofundo bastante nesse assunto, sobre como anjos de luz vêm para enganar através de experiências.
E agora hoje, rapaz, eu estou um pouco nesse assunto, mas eu preciso te passar isso. Isso é importante agora. Hoje eu acredito que o que estamos vendo é o ressurgimento de, eu vou dizer, e eu sei que muitas pessoas dizem isso, mas eu preciso que você realmente entenda isso. Questões dos nefilins. Questões dos nefilins. Você pergunta, o que são questões dos nefilins? Bem, nefilins são aqueles que cruzaram com a humanidade e anjos. Eles eram a descendência de anjos caídos e mulheres humanas. Agora, muito tempo se passou desde Gênesis capítulo 6 e como isso começou a acontecer. Agora nós vamos além disso e agora estamos nos tempos modernos. Mas como foram os dias de Noé, assim será antes da vinda do Filho do Homem. É isso que o Novo Testamento nos diz. Por que estou dizendo isso? Porque nos dias de Noé, um dos motivos pelo qual o dilúvio teve que acontecer foi para eliminar essas linhagens de sangue misturado, gigantes, monstros, todas essas coisas. Por que estou dizendo isso? O que isso tem a ver com OVNIs? Eu acredito que os corpos, ou podemos chamá-los de avatares desses cinzentos, desses alienígenas, todas essas coisas que estão surgindo realmente serão. Ou, se você tem entendimento bíblico, o que eles vão apresentar como entidades ou origem não humana são os nefilins. Em outras palavras, é por isso que seres humanos são capturados, é por isso que eles fazem experimentos neles. Quando você vê que eu fui abduzido e eles fizeram todas essas coisas malucas, eles estão extraindo DNA para continuar misturando narrativas de anjos ou narrativas sobrenaturais, DNA sobrenatural, se você quiser dizer assim, com humanos. Assim, podem criar corpos de avatar para abrigar espíritos demoníacos. Essa é minha teoria. Talvez haja algumas falhas nisso, mas eu só preciso dizer para você, é isso que eu acredito que está acontecendo. Então, quando eles apresentarem provas dessas coisas, e elas serão reais, estarão bem ali, serão observáveis, e eu acredito que esse dia está chegando. Eles vão começar fazendo um grande anúncio, não estamos sozinhos no universo, e então eles começarão a provar isso com fotos reais, vídeos reais, evidências de corpos físicos, se não um corpo físico completo de uma dessas entidades. Mas lembre-se, eu acredito que eles são nefilins, eu acredito que eles são híbridos. Eles não são de outro planeta, eles não vêm de longe, eles não são essas coisas. O que eles são não é nada novo nas Escrituras. Gênesis 6 fala sobre isso, e agora vamos ver isso aqui. Então eu acredito que os alienígenas, por assim dizer, que eles vão apresentar, não são nada além de criados em laboratório. Corpos avatar de origem tecnológica de anjos caídos demoníacos, preenchidos com espíritos demoníacos. Acredito que é isso que são os grandes alienígenas. Eles têm corpos físicos, entendem a dinâmica da viagem interdimensional. É por isso que essas coisas são sem massa e conseguem fazer isso. Quando dizem que são demônios, podem ser físicos e tecnologia real, mas isso veio por malícia angelical, tecnologia de anjos caídos. Voltando lá para Gênesis 6, até o livro de Enoque, com o qual você precisa ter cuidado. O livro de Enoque não é escritura, mas há paralelos e comentários muito interessantes nele. Eu escrevo tudo sobre isso no meu livro, Servos do Fogo. Se quiser entender o livro de Enoque e evitar cair nas besteiras dele, é importante saber como analisá-lo. Mas é possível ter uma cosmovisão bíblica e ainda manter uma perspectiva saudável sobre as coisas? Adquira meu livro, Servos do Fogo. Nele explico o livro de Enoque, por que partes são contestadas e o que há de interessante. Você pode considerar essas questões e terá um bom entendimento sobre o tema. É simples de entender, mas eu realmente explico tudo para você agora. Dito isso, é nisso que eu acredito que estamos lidando. Então, quando as pessoas dizem que são demônios, bem, sim são, mas depois dizem que não são demônios. Cientistas diriam que eles têm corpos físicos, eu já os vi, a tecnologia, mas não são alienígenas, nem de outro planeta, nem isso. Eles são de fato um avatar de DNA misturado que vem do reino do invisível, trazido para o visível por manipulação com humanos, pegando o DNA deles e misturando com coisas angelicais. E agora você tem esses corpos de avatar, seja lá como eles pareçam, que estão preenchidos com espíritos demoníacos. Acredito que é isso que vão mostrar, mas pessoas carnais não percebem assim. Só dizem, eles vêm de longe e vão ficar sentados, tipo naquele filme Marte Ataca.
Aqueles carinhas são tipo naquele momento, eles parecem que querem paz. Eles soltam uma pomba e depois puxam suas armas laser e começam a atirar em todo mundo. E aí eles ficam tipo, desculpa, a gente não sabia, e depois vão para o Congresso. Vamos deixar eles falarem porque tem tanto idiota hoje em dia que realmente faria isso. Vamos deixar eles falarem porque eles são verdes e feios. Eles sabem mais que nós e nos colocaram aqui, então vamos deixá-los falar. É isso que vai acontecer, certo? Tanto faz. Dito isso, não caia nessa besteira que vai tentar se manifestar em seguida. E eu quero dizer uma coisa sobre isso. Com esse engano alienígena que está surgindo e a maldade que vai tentar ser imposta à cultura, idiotas vão cair nessa. Até os eleitos podem ser enganados ao ver sinais nos céus e coisas surgindo na paisagem. Você tem que lembrar a origem dessas coisas, não importa o quão grandes ou impressionantes elas sejam. É pura maldade, entendeu? E o objetivo final é levar a uma agenda do anticristo para fazer você se afastar do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eu não me importo se homenzinhos verdes aparecerem aqui, podem entrar andando, mas vão sair mancando. E você percebe que em todos os relatos de cenários angelicais, cenários alienígenas, quando você começa a usar o nome de Jesus, essas coisas recuam. Eles não gostam do nome de Jesus. É porque eles têm origem demoníaca, são anjos caídos, e talvez eu esteja deixando passar alguma coisa. Mas basicamente esse é o ponto principal. A narrativa principal é que essas coisas têm origem demoníaca e são usadas por tecnologia de anjos caídos. É daí que isso vem. Quando eles anunciarem, dizendo ter provas, mostrando que não são demônios, mas têm corpos e se comunicaram conosco, preste atenção. Sim, porque João capítulo 3 diz, a menos que você, quando Jesus disse a Nicodemos, você vai funcionar. Neste mundo você deve nascer da água e nascer do Espírito. Em outras palavras, você precisa ter um corpo físico para nascer de novo, e outra coisa é que você precisa ter um corpo físico para operar no natural. Então, o que eles estão fazendo é dobrar as regras. Usando o DNA humano para criar esses seres avatar, colocando espíritos demoníacos dentro deles, e agora eles meio que estão dobrando as regras para ter corpos físicos e operar no natural. Você vê idiotas da bruxaria dizendo, vamos nos comunicar com essas entidades gentis e bondosas. Isso é nova era. É absolutamente luciferiano e é uma forma de negar o fundamento da palavra de Deus e de onde ela vem. E a Bíblia fala sobre isso. Então, deixa eu dizer uma coisa, tem várias coisas acontecendo. Sabe de outra coisa? Eu vi Ellie enquanto me preparava hoje. Eu vi uma atenção voltada para a floresta amazônica. Sério? Sim, eu vi uma atenção voltada para a floresta amazônica, como se fosse acontecer algo enorme. Isso é muito significativo e vai para as notícias e há muita atenção voltada para a floresta amazônica. Não sei se é uma descoberta ou algo terrível, mas há algo sobre o ecossistema da floresta amazônica e novas descobertas. Ou simplesmente a notícia disso vai realmente virar manchete. Fiquem de olho na Amazônia, está chegando. O que você queria dizer, Ellie? Queria dizer algo enquanto você falava dessas coisas de alienígenas. Isso só me faz lembrar de como em 1 João 4, quando Jesus diz, ou quando fala nas Escrituras, diz, testem os espíritos, e se eles não confessarem que Jesus é o Senhor, isso não vem de Deus. Você simplesmente rejeita isso e não cai nessa besteira. Isso mesmo. Então esses alienígenas, essas coisas, os anjos caídos, tudo isso, se eles não confessam que Jesus é o Senhor, eles não são de Deus, e você pode ignorar isso. Mesmo ao falar que até os eleitos serão enganados, só penso nesta passagem. Se não confessam que Jesus é o Senhor, é assim que você reconhece. Isso é muito bom. Lembro dos antigos comerciais da GMC em que um cara dizia, aqueles homenzinhos verdes estavam por toda parte tentando abduzi-lo no veículo dele. E ele senta lá e diz, bem, eu não faço sondas. Então, cara, eu sou grato pelo macaco do porta-malas, porque esse pequeno chimpanzé pula do porta-malas e começa a bater nos alienígenas com uma chave inglesa. E essa é a questão. Então aqui está o grande lance. Estamos prestes a orar. Vamos orar pela proteção dos Estados Unidos. Porque tudo, desde um pulso eletromagnético até ataques a esses centros, pode realmente causar a queda da internet, do serviço de celular e de tudo mais. Vou pedir para a Ali orar, vamos tratar disso já. Ontem à noite oramos juntos em família. Estávamos, e foi tão forte enquanto orávamos.
E eu realmente acredito que o Senhor quer que as pessoas se aproximem dele, o busquem, orem com ele, passem tempo com ele, porque há coisas que o Senhor quer te entregar. Você só recebe essas coisas passando tempo com Jesus. Isso mesmo. Indo ao lugar secreto, passando tempo com ele. E eu posso deixar você terminar, ou eu tenho algumas escrituras. Vou dizer algumas coisas rápidas antes de começarmos, pois creio que o Senhor trará esperança e liberdade. Então, antes de fazermos isso, me escute, nós estamos prestes a entrar nisso e isso vai te ajudar imensamente. Nós vamos orar pela América, nós vamos orar por você. Vou deixar a Ali profetizar, pois oramos ontem à noite e há dias em família por tudo o que está acontecendo. Quero mencionar algo. Minha esposa, Heather, teve um encontro com um alienígena cinza que ela relata e descreve como tomou autoridade sobre a situação. Foi um ataque demoníaco e já vivenciamos esse tipo de coisa antes. É por isso que a gente não brinca, sabe? A gente não mexe com alienígenas, a gente não mexe com demônios, certo? Você pode conhecer essa história no livro da Heather, Desbloqueando a Verdade do Céu, disponível em josephz.com. Também falo sobre o projeto Blue Beam nessa obra. Falo sobre encontros com alienígenas, a guerra espiritual dessa mentira alienígena, o mundo, a economia e tudo o que acontece na cultura atualmente. Eu trato disso neste livro, Punindo as Trevas, e então entramos em guerra espiritual. Orações que lidam com a sua mente, a ansiedade. Você realmente vai querer ter esse livro. Isso vai te ajudar. Acesse josephz.com agora mesmo. E sempre que você adquirir um livro nosso, por favor, considere deixar ótimos comentários na Amazon. Isso só ajuda a divulgar ainda mais. Muito obrigado, pois acredito que este livro vai te libertar para cumprir o que Deus te chamou para fazer. E deixe-me fazer mais uma menção antes de entrarmos realmente nessa parte profética agora, que é o seguinte: por favor, considere se tornar um parceiro hoje. Se você já é parceiro aqui, obrigado. Seguiremos enfrentando as questões, trazendo entendimento profético e avançando no chamado do Senhor. Então, por favor, se você quiser se juntar à nossa família de parceiros, queremos te dar as boas-vindas. Acesse josephz.com e comente parceria hoje, certo? Nos comentários, e nossa família de parceiros vai te receber. Mas se você quiser se tornar um parceiro, acesse josephz.com. E nós vamos te ligar de volta para orar com você regularmente. Isso mesmo, nossa equipe de oração vai te ligar e orar com você. Levamos isso muito a sério e vamos orar agora e entrar na parte profética. Te encorajo a acessar josephz.com e se juntar à nossa família de parceiros. Gostaríamos de te receber para construirmos uma comunidade e mantermos contato. Alguém perguntou sobre o CERN, vou falar mais sobre isso. Tenho um amigo lá, interessante, L. Eu tenho um amigo que entrou em contato comigo do CERN e vou trazê-lo para o programa em breve. Ele foi lá e disse: "Ok, Zé, o que você quer saber?" Estou aqui enquanto ele se encontrava com outras pessoas. Não vou entrar nesse assunto agora, mas há muita coisa acontecendo. Alguns acham que isso mudou a realidade. Vamos aprofundar esse assunto depois, mas vamos seguir por aqui agora. Eu quero orar e agradecer por você se unir a nós. Obrigado por estar aqui. Quando nos unimos, eu acredito que realmente podemos impactar o mundo. Eu acredito mesmo, e Deus está conosco. Então, Ellie, pode continuar. Quero que você se aprofunde nisso, tá bom? Supervisora, quero ler 5 versículos para fortalecer sua fé e dar contexto. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Vamos lá aí. Então, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso mesmo direi do Senhor. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vamos lá. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e das armadilhas perigosas, em nome de Jesus. Isso mesmo, Mateus 7. Isso mesmo, vamos lá. Mateus 7, versículos 7 a 8. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. João 11, versículo 22. Sim, mas mesmo agora, eu sei que tudo o que você pedir a Deus, Deus lhe concederá. Agora. Neste versículo, Marta, irmã de Maria, estava falando sobre Lázaro e conversando com Jesus. Ela disse a Jesus: "Eu sei, mesmo agora, se você pedir, será feito. Em nome de Jesus, todas essas escrituras estão ligadas." Sim. Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigada, Deus. Agora que a fé se levante, que a esperança se levante em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Então agora, em nome de Jesus.
Tudo o que você tem crido em Deus, tudo o que você tem pedido a Deus, confie em nome de Jesus. Agora mesmo, eu declaro que venha à existência. Eu concordo agora com o povo de Deus que eles têm te buscado, têm orado contigo. Eles conhecem a tua voz, conhecem a tua palavra. Então nós dizemos sim, que assim seja em nome de Jesus. Venha para frente. Todos esses bloqueadores de bênçãos eu quebro em Jesus. Nós quebramos. Nós quebramos, nós, o povo de Deus. Agora mesmo, todos esses bloqueadores de bênçãos, agora mesmo eu quebro isso sobre o povo de Deus. E eu digo a toda a tormenta, a tudo isso, a todos esses espíritos atormentadores, em nome de Jesus, calem a boca, calem-se em nome de Jesus. Sim, não pela minha autoridade, mas pela autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ordeno que cale a boca e deixe o povo de Deus em paz. Essa tormenta, esse assédio, eu calo a sua boca em nome de Jesus. Eu resisto a você em nome de Jesus. Concordo com o povo de Deus. Você não pode mais machucá-los ou atormentá-los. Isso acabou sim, em nome de Jesus. Sim, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito do Deus vivo, o único Deus verdadeiro, Jesus. E você precisa conhecê-lo, você precisa conhecer Jesus. Se você não conhece Jesus, você precisa aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Vamos lá. E como você faz isso? É falando com a sua boca, confessando com a sua boca e crendo com o seu coração. É preciso crer com o coração e confessar com a boca. Que Jesus ressuscitou dos mortos, morreu e voltou à vida, sim. Morreu pelos seus pecados, sim. Então, eu declaro vida sobre você agora mesmo. Em nome de Jesus, Jesus é o Senhor. Sim, Senhor. Jesus é o Senhor. Você não precisa temer nesta época. Você não precisa ter medo. Não tema. Jesus é o Senhor. Sim, Senhor. Obrigada, Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Eu só quero dizer mais uma coisa. Entregue tudo a Jesus. Se você não sabe o que fazer, derrame tudo diante de Deus. Semeie no Senhor pela fé. Qual é o nome dela? Maria? Maria, que pegou aquele perfume, pegou aquele óleo e derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Sim, Jesus, ela deu tudo para Jesus porque sabia que ele era Deus em carne. Quando Judas se indignou e disse que você devia ter dado isso aos pobres, você devia ter dado para eles. Isso porque, no fundo, ele achava que Jesus era apenas um homem, mas Maria sabia que Jesus era Deus em carne. Dê tudo para Jesus, entregue tudo a Ele, derrame tudo diante do Senhor, derrame tudo diante de Jesus. Tudo o que você tem, não importa. A única coisa que importa é Jesus. Isso mesmo. Entregue tudo a Ele. Isso mesmo. Creia no nome dele e naquele que ele enviou. Muitos dizem que pedimos para Jesus entrar no coração para sermos salvos. Isso é bonito, mas na verdade significa crer nele. Sim, você crê nele para a sua salvação. Você crê em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos e você confessa com a sua boca que ele é o Senhor e é isso que você faz. Você crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Isso quer dizer que você deposita seu afeto nele e crê pela fé que Deus o ressuscitou. Agora, Eli, vejo muitas pessoas e adoração. Você o adora, adore-o, adore o Deus vivo, adore Jesus, adore-o com sua boca, adore-o com suas ações, adore Jesus. Senhor, nós te adoramos agora mesmo em nome poderoso do Senhor, o Deus vivo. Juntos, como povo de Deus, nos reunimos, adoramos o teu nome, Jesus. Sim, nós te adoramos. Nós te adoramos agora mesmo. Aleluia para Jesus. O Deus vivo, o único Deus. Obrigado, Jesus. Obrigada por mover montanhas em nossas vidas. Aleluia, você está movendo esses obstáculos, você está movendo essas muralhas. Em nome de Jesus. Sim. Jesus, nós te agradecemos. Senhor, isso está sendo resolvido. Agradecemos pelos filhos pródigos que retornam porque honramos e adoramos teu nome. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Cara, era isso que eu estava dizendo. É isso aí, sabe? As pessoas estão dizendo que meu filho vai voltar para casa. Eu estou crendo que eles vão voltar para casa. Estou crendo pela família, Senhor. Nós chamamos os pródigos de volta para casa. Chamamos aqueles que estavam perdidos de volta para casa. Nós estamos junto com todos que estão comentando agora. Estamos concordando com vocês nos seus pedidos de oração hoje. Estamos junto com vocês em nome de Jesus, acompanhando os seus pedidos de oração. Com milhares de pessoas assistindo em todas as plataformas, temos muita gente hoje. Em nome de Jesus, declaramos bênçãos sobre você. Lembre-se de comentar, pago na íntegra enquanto oramos. Declare isso para este ano, para seu futuro e para este ministério.
Cremos em Deus por uma grande quitação de dívidas até o fim do verão, em torno de 200 a 300 mil. Creio que isso se resolverá, inclusive para você. Eu creio que haverá força para você, que a luz está brilhando na escuridão para você agora mesmo. Então comente, pago totalmente, comente. Ficando vermelho em nome de Jesus, que significa o sangue do Cordeiro, nós somos a Igreja Vermelha. Esta é a Igreja Vermelha, o sangue do Cordeiro. O que Jesus pagou vai funcionar absolutamente, e essa é a bênção da aliança dele na sua vida. Tudo o que ele pagou, quando dizemos ficando vermelho, é seu. Essa é a declaração de fé. Eu ouço essa música no meu espírito, Pai. Sim, também oro por esse filho autista, Por favor, faça muitas dessas coisas. mas continue. Acabei de sentir isso muito forte no meu espírito. Era uma música que dizia: só um toque do rei muda tudo. Penso na mulher que tocou o manto de Jesus. Muito bom, sim. E ele disse: quem me tocou? Saiu o poder de mim, quem me tocou? E havia um monte de gente ao redor. Os discípulos disseram: como assim? Tem tanta gente aqui, mas foi só a fé. Ela só precisou estender a mão para Jesus para reivindicar o que era dela. Você reivindica o que é seu em Jesus? Sim, você reivindica em nome de Jesus. Isso mesmo. Então, seja cura, seja filhos pródigos voltando para casa, sejam questões financeiras, seja você se sentindo presa, sentindo que está vagando, sentindo que está andando em círculos, seja cura mental. Eu libero isso sobre você em nome de Jesus agora. O poder de Deus está te alcançando agora, em nome de Jesus, está te tocando neste momento. Que pela fé você saiba o que fazer. Agora libero o espírito de poder sobre você em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, que pela fé você sabe exatamente o que fazer. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Você sabe o que fazer. Você sabe o que fazer. O espírito de poder. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, que está agindo em seu favor agora mesmo. Sim, Senhor. Eu ouço isso. Não sei o que fazer. Sim, sabe? Corte essas mentiras em nome de Jesus pela fé. Você sabe o que fazer. Deus é por você. Quem será contra você? Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor. Cara, isso é poderoso. Deixa eu dizer uma coisa para todo mundo. Deus está com você hoje, sabe? Se ninguém te disse que te amamos, se ninguém te falou isso hoje, nós te amamos. E eu também quero te dizer isso. Você vai ficar bem, tudo vai ficar bem na sua vida, mesmo que pareça que não. Eu estou te dizendo, Deus vai te ajudar a passar por tudo isso. Você vai ficar bem. Você não teme a bagunça? Jesus está com você. E eu quero te lembrar disso também, sabe? Eu só quero agradecer àqueles que colaboram aqui e apoiam o ministério, que estão conosco. Somos muito gratos por você. Somos mesmo. Talvez você esteja conosco desde o começo, talvez tenha se tornado um parceiro recentemente. Obrigado. E se você quiser fazer parte da nossa família de parceiros, por favor, acesse josephs.com hoje mesmo e torne-se parte da família de parceiros. Comente parceria para receber nossas boas-vindas nos comentários e acesse josephs.com para se tornar parceiro e começar a semear. Qualquer coisa que signifique algo para você, e pedimos que você apenas estenda sua fé e faça aquilo que realmente tenha significado para você. E entendemos que algumas pessoas não podem fazer isso, mas estamos orando por você de qualquer forma, estaremos aqui para você em todos os momentos, mas se você puder se tornar um parceiro, por favor, considere fazer isso. Adoramos te receber na família. Além disso, por favor, inscreva-se no canal do YouTube de Joseph Z. Faça isso agora mesmo, inscreva-se no canal. Nosso Facebook está crescendo e o canal do YouTube de Joseph Z também está crescendo. Estou no X, Joseph Z no X. Você pode me encontrar lá. Há várias plataformas, acho que estamos ao vivo no Rumble agora. Estamos em muitas plataformas como o perfil oficial Joseph Z no Instagram e em muitos outros lugares assim. Baixe o aplicativo Joseph Z na sua loja de aplicativos favorita e entre na lista de mensagens para participar. O número para entrar na lista de mensagens é 7197-193-637. Você usa esse número de telefone, tira um print dessa mensagem, envia a palavra JOIN para esse número e quando fizer isso você vai receber muito. Você receberá atualizações ou links periodicamente. Quando estivermos ao vivo, você pode se juntar a nós para palavras proféticas urgentes, improvisadas ou atualizações. E é realmente ótimo porque faz as pessoas chegarem à informação rapidamente e podemos levar você para o aplicativo, podemos levar você para outros lugares, então é realmente maravilhoso. Obrigado por comentar, pago integralmente. Obrigado por participar da parceria. Muitas novidades estão por vir. Adquira este livro já disponível e recém-lançado. Adquira já este livro em josephz.com e deixe uma ótima avaliação na Amazon, Punindo as Trevas, Guerra Espiritual Eficaz.
Eu trato das besteiras sobre alienígenas aqui, falamos sobre o CERN aqui, falamos sobre o projeto Bluebeam aqui, também abordamos o Fórum Econômico Mundial, mudanças climáticas, todas essas coisas, e também a guerra da mente e como lutar batalhas espirituais com base na palavra de Deus. Este livro, quero dizer, é muito único, vai te ajudar e se chama Guerra Espiritual que Funciona. Adquira já em josephs.com e obrigado pelas avaliações que ajudam a divulgar nossa mensagem. Acredito que isso fará diferença neste momento. Obrigado também por ser parceiro e por estar conosco. Estamos com você e sempre estaremos aqui, não importa o que aconteça. Essa é nossa promessa. Então, por favor, se puder, continue assistindo, continue discernindo, porque Jesus está voltando em breve. E mesmo naquele dia ruim, você é ungido por Deus para ser o melhor de todos. Há uma pessoa escolhida por Deus. O Todo-Poderoso não depende dessa cultura enlouquecedora. Não me importo com o que lancem contra nós. Deus está com você e maior é quem está em você do que quem está no mundo. Vivemos um tempo poderoso. Amamos muito você. Deus te abençoe.